Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Biderente e hoje eu trago para vocês mais um vídeo explicando resolução de circuito elétrico, ok? Antes de começar, gostaria de pedir para você se inscrever e compartilhar para ajudar outras pessoas, alguém que tem interesse nesse tipo de assunto. Show? Bom, para o vídeo de hoje eu trouxe justamente a resolução dessa questão aqui, ó. Determine o valor de V0 nessa carga aqui que é a resistência de 2 ohms e em regime permanente senoidal, ok? Sabendo que o valor da tensão V1, que é uma tensão alternada, é de 10 vezes seno de T volts, enquanto da fonte de corrente é uma fonte de corrente constante e fonte de corrente contínua, que tem valor de 2 amperes. Show? Então vamos lá. Primeiramente eu quero abordar com vocês duas coisas super importantes em relação à frequência das duas fontes, né? A gente já percebe que uma é uma fonte de tensão alternada, enquanto outra é fonte de corrente contínua, que, em outras palavras, ambas têm frequências angulares diferentes. Enquanto a fonte de tensão alternada ela é justamente, como a gente pode ver aqui, o multiplicando da variável t dentro do seno não tem nenhum valor aqui, a gente assume logicamente como 1 radiano por segundo. Enquanto, já que é uma fonte de corrente constante, logo não tem variação, logo é 0 radianos por segundo, definindo justamente uma fonte de corrente contínua, enquanto o outro era uma fonte de tensão alternada. Eu fiz aqui um adiantamento também em relação à fonte de tensão. A gente vai precisar depois trabalhar no formato de fasor, então já estou adiantando aqui. Sabendo justamente que as duas fontes estão trabalhando com frequências diferentes, logo a gente vai usar nesse vídeo um método super importante chamado método da superposição, ok? Em que ela vai consistir, que a gente vai ver posteriormente, trabalhar com uma fonte independente no momento, depois trabalhar com outra fonte independente em outro momento e somar os resultados. Ou seja, no final, o valor de V0, que é o desejado da questão, vai ser o somatório do V0 quando estiver na análise AC, ou seja, quando a gente estiver trabalhando só com essa fonte, e da análise DC, que é quando a gente trabalhar só com essa fonte aqui. Beleza? Então, aqui no slide seguinte, eu fiz meio que um resumo de como é o método da superposição, caso você queira anotar, né? O método da superposição considera como 3 casos, eu gosto de definir como 3 casos. Primeiro é escolher uma fonte independente no circuito, mantê-la e colocar as outras em repouso, além de calcular o valor da medição desejada no novo modelo de circuito montado. A gente vai ver como é que isso daí na prática que significa. O passo 2 é repetir o mesmo procedimento com todas as outras fontes independentes presentes no circuito original, tá? Então, no caso aqui, primeiramente a gente faz primeiro com V1, botando em repouso a fonte de corrente, depois aí a gente calcula o V0, depois tiramos V1 e mantemos a fonte de corrente e calculamos o outro V0. Para quê? Lembrando que também a gente vai ver fontes de corrente independente devem abrir e de tensão devem fechar, tá? Por que a gente faz de cada etapa? Porque no final a gente vai somar os resultados encontrados, beleza? Mas isso aqui é só um resumo mesmo para a gente vai ver em prática agora, tá? Executando o primeiro passo, que é justamente eu vou manter a fonte de tensão V1 e vou botar em repouso a fonte de corrente, beleza? O que vai acontecer? Para eu fazer isso, para eu colocar uma fonte de corrente independente em repouso, eu devo abrir, ok? Logo, quando eu for abrir a fonte de corrente, quando ela estiver em repouso, o circuito vai ficar com esse formato aqui, ó. O mesmo circuito de antes, que eu vou trabalhar nesse momento com uma das fontes que eu quero, que é a fonte de tensão V1,
E a fonte de corrente, ela vai estar em repouso, se comportando como aberta, ok? Então fica esse formato do circuito aqui. Show? Sabendo disso, a gente aqui, como podemos ver, a gente vai estar trabalhando então com um circuito onde que tenha um circuito que vai ter o comportamento de função permanente. Desculpa, vai ser um circuito justamente CA, né? Por quê? Porque a gente tem uma fonte de tensão alternada e o comportamento que vai ser gerado aqui vai ser uma função senoidal, ok? Então, o que vai acontecer? Uma função no regime permanente senoidal. Então, o que vai acontecer? Sabendo disso, eu vou fazer o primeiro passo quando a gente trabalha com o circuito CA, que é justamente determinar as impedâncias, ok? Então, vamos lá. Lembrando, eu tinha falado antes que a frequência angular dessa função aqui, da fonte V1, era de 1, correto? Né? Eu já tinha mencionado isso antes. Então, o que vai acontecer? No meu cálculo da determinação das impedâncias, né? As resistências, né? A impedância das resistências vai ser a mesma. Vai ser R1, vai ser a impedância de R1, vai ser o próprio R1, que vai ser 1 ohm. A impedância de R2 é o próprio R2, que é igual a 2 ohms. Beleza? Não tem modificação. Agora, a determinação das impedâncias do indutor e do capacitor, o indutor a gente vai calcular como J vezes ômega vezes L, né? J vezes 1, né? Porque a gente sabe que é valor 1, e a indutância do indutor, que vai ser 1 também, 1 Henry. Sabendo disso, fazendo multiplicação aqui, a gente tem um valor na forma retangular e também o valor na forma polar, tá? Que a gente vai ver trabalhar nos próximos slides, ok? O capacitor vai ser justamente, a fórmula dele é 1 sobre J ômega vezes C, ou seja, vai ser 1 sobre J vezes a frequência angular vezes a capacitância. Então, sabendo disso, ômega a gente sabe que é igual a 1. E a capacitância é igual a 0,5. Então, justamente fazendo esse cálculo aqui, e lembrando que 1 sobre J é igual a menos J, fazendo o produto de multiplicando J vezes sobre J nessa fração aqui, no final, resolvendo isso aqui, a gente vai encontrar menos J vezes 2, e em sua forma polar, a gente encontra 2 ângulo de fase menos 90, ok? Então, já montamos aqui a base para a gente iniciar nossos cálculos, ok? Já está calculado todas as impedâncias. Bom, qual vai ser a minha estratégia aqui para esse circuito, tá? Eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: componentes em paralelo possuem a mesma tensão, ok? E a tensão paralela sempre será sempre o mesmo, independente da compactação dos componentes. Então, o que isso aqui quer dizer, tá? Eu tenho aqui, ó, se vocês verem aqui, eu só deixei mais amigável o visual do circuito, já que tirou a fonte de corrente. Percebe que o capacitor que está conectado aqui nesses dois pontos A e B, ele se manteve aqui conectado a A e B, tá? Então eu só redesenhei aqui o circuito, mas é o mesmo formato, mas no formato mais amigável, beleza? Então o que vai acontecer? Por que eu botei isso aqui em mente para vocês, tá? Porque a minha estratégia vai ser a seguinte: quando eu olhei esse circuito, eu pensei, bom, eu quero calcular a tensão desse componente aqui. Mas se eu soubesse a tensão total desse ramo aqui do circuito, né? Ou seja, dessa parte aqui que inicia nesse ponto aqui, passa pelo capacitor, pelo resistor, eu vou saber a tensão total que tem aqui e justamente poder aplicar o divisor de tensão para calcular esse componente aqui, a tensão desse resistor aqui. Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui o circuito, e antes da gente fazer justamente essa estratégia que eu mencionei, eu quero que vocês tenham a seguinte visão. A tensão desse ponto até esse aqui é a mesma desse ponto até esse aqui.
Por quê? Porque os componentes em paralelo possuem a mesma tensão. Logo, a tensão desse indutor é a mesma da tensão da soma da tensão desse capacitor com esse resistor, tá? Sabendo disso, eu quero que vocês também saibam que se eu juntar esse indutor com esse capacitor, formando uma caixinha, gerando uma impedância em paralelo, eu vou ainda ter uma tensão que era desse ponto a esse, ainda mantida aqui. Ou seja, a tensão que se mede desse ponto a esse, é a mesma tensão se eu compactasse todos os componentes em uma caixinha e medisse a tensão dessa caixinha, entendeu? Então eu quero que vocês tenham isso em mente, tenham conhecimento disso, para justamente depois, quando a gente for aplicar o divisor de tensão. O divisor de tensão é o quê? É justamente se eu tenho uma tensão total sendo medida em componentes em série, ou seja, que está passando a mesma corrente entre os componentes, que isso daí é importante, tá? Os componentes, para usar o divisor de tensão, os componentes que eu vou trabalhar tem que estar todos sendo seguidos percorridos com a mesma corrente, tá? Ou seja, eles têm que estar em série. Então, se eu tiver uma tensão total medida nesses componentes que eu mencionei, ou seja, não preciso ter, às vezes, não sei se vocês já tiveram esse problema, que eu achava que o divisor de tensão tinha que ter necessariamente uma fonte de tensão aqui literalmente existindo para eu aplicar. Não, basta ter uma tensão total medida entre dois pontos e os componentes no meio que você pode aplicar, ok? Então aqui a tensão total existente aqui nesse ramo do circuito, ela pode ser útil para calcular a tensão somente desse componente aqui, que é o famoso divisor de tensão, que é muito fácil, e quebra muito galho, né? Então o que vai acontecer? V2 é o que? V2 é igual a tensão de Z2, ou seja, a tensão em um componente é igual a sua impedância desse tal componente dividido pela soma dos outros componentes, sendo a fração multiplicada pela tensão total. Então, como vocês podem ver aqui, a tensão desse componente aqui de Z2 é justamente sua impedância dividido pela soma com outro componente que está em série a ela, né? E vezes a tensão total desse ramo em série. Então, como vocês podem observar aqui, é essa fórmula, né? E já coloquei aqui a tensão. Não esquecer que só é possível utilizar tal fórmula quando todos os componentes entre dois pontos e um ramo do circuito, sob medida de tensão total equivalente, estiverem em série. Beleza? Então a gente vai praticamente só usar divisor de tensão aqui para as próximas etapas desse circuito. Beleza? Então o que vai acontecer? Eu fiz como primeiro passo, peguei esses dois componentes aqui. A minha meta vai ser o seguinte: eu quero calcular a tensão desse paralelo aqui, tá? Desse paralelo aqui depois do indutor juntando o capacitor e resistor. Então o que vai acontecer? Eu vou juntar esse capacitor com esse resistor aqui, tá? E fazer uma impedância RC. Então tá aqui meu cálculo, ó. Impedância RC vai ser justamente igual à soma do resistor com a soma da impedância do capacitor, ok? Então, se a impedância do resistor é 2 e a impedância do capacitor é menos 2J, então, passando para a forma polar, fica 2 raiz de 2, ângulo de fase menos 45, ok? Já calculamos a impedância da junção desses dois componentes. Calculado a impedância desses dois termos, desses dois componentes, agora eu vou querer juntar o indutor com a caixa do ZRC que eu juntei antes, tá? Eu vou fazer outra caixa aqui que é o tal paralelo desses dois aqui. Então qual é que vai ser? O Z paralelo vai ser igual a ZL paralelo com ZRC, que é igual a ZL vezes ZRC divididos por ZL mais ZRC.
ok? Ou seja, eu estou fazendo aqui o paralelo entre dois componentes, né? O produto entre suas impedâncias dividido pela soma das suas impedâncias, beleza? Então vamos lá. A impedância de ZL, a gente viu que era 1 ângulo de fase 90, né? E a impedância de ZRC a gente já calculou aqui logo em cima, que é 2 raiz de 2, ângulo de fase menos 45. Na parte da soma, a gente viu também que a impedância de ZL também é 1 vezes J, enquanto a impedância de ZRC é 2 menos 2J, ok? Resolvendo esse cálculo aqui, né, fazendo o produto entre dois números polares, é o produto dos módulos, você realiza o produto dos módulos e depois você faz a soma dos ângulos de fase. Então, 1 vezes 2 raiz de 2 dá 2 raiz de 2. 90 mais menos 45, mais porque tem um produto, e menos 45 porque é menos 45, vai dar ângulo de fase 45 graus, beleza? E o que vai acontecer? Fazendo aqui agora a parte de baixo do denominador, é mais simples, né? 1J mais 2 menos 2J, então eu trabalho aqui, vou mexer só na parte imaginária. Então fica 1J menos 2J, vai ficar 2 menos J, né? J vezes 1. Passando esse denominador para a forma polar, que dá aproximadamente 2,24 ângulo de fase menos 26,57 graus, eu vou realizar de novo o procedimento de multiplicação e divisão com números complexos na fórmula polar, né? Os fasores na forma polar. Bom, 2 raiz de 2 dividido por 2,24 vai dar 1,26. 45 menos, porque aqui é uma divisão, menos 26,57, no final é 45 mais 26,57. Pronto. Aí a gente calcula justamente a impedância paralela desses dois componentes aqui, sendo justamente esse valor, 1,26, ângulo de fase 71,57. Bom, agora que a gente já calculou a impedância em paralelo, né, eu redesenhei aqui o circuito para justamente formar a caixinha que representa os componentes em paralelo, tá? Então, eu redesenhei aqui, simplificando mais ainda o circuito, justamente com a impedância em paralelo nessa caixinha aqui, tá? Tendo já o valor dela calculado, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar justamente o que a gente viu antes, que é o divisor de tensão. Então, eu tenho aqui dois componentes em série sendo percorridos pela mesma corrente, ok? E justamente eu quero calcular a tensão de um desses componentes em série, sabendo que eles estão entre uma tensão total, que essa tensão total é V1, beleza? Então eu vou aplicar o divisor de tensão aqui que a gente viu, né? Então, justamente o V paralelo aqui do Z paralelo, né, a tensão desse componente aqui vai ser justamente igual, aplicando a fórmula, vai ser justamente a sua impedância, né, que é o Z paralelo, dividido pela soma da sua impedância mais a resistência R1, ok? Porque estão em série, vezes a tensão total em que eles estão entre, que é a própria tensão V1, beleza? Então, substituindo todos os valores que a gente viu até agora, o Z paralelo sendo 1,26, ângulo de fase 71,57, passando também para a forma retangular, que é 0,4 mais J vezes 1,2, ok? O R1 substituindo a equação, né, que é o próprio 1, é o valor 1, né? E a tensão V1, que é a tensão total, é 10 ângulo de fase 0, né? O que a gente já viu lá no início, tá? Resolvendo esse tal cálculo aqui, eu tenho 1,26 vezes 10 dá 12,6. 71,57, como aqui tem o produto, eu vou somar com outro ângulo de fase. Então vai ser 71,57 mais 0 graus. Vai dar 71,57, ok? Então temos o numerador.
O denominador eu já me adiantei aqui, tá? Então vai ser 1,4 mais 1,2 na verdade é 0,4 mais 1 vai dar 1,4 mais j vezes 1,2, passando esse resultado que está aqui embaixo na forma polar, eu vou ter 1,84, ângulo de fase 40,6 graus, ok? Tendo esse resultado aqui, os modos eu vou dividir. 12,6 dividido por 1,84 vai dar 6,85, ok? Os ângulos de fase vão ser o quê? Como tem uma divisão entre os dois números complexos, eu vou subtrair. Então vai ser 71,57 menos 40,6, que vai dar aproximadamente 30,97 graus, ok? Então já calculei a tensão paralela. Tendo a tensão paralela, a gente agora pode desmembrar essa caixinha e dividir de novo com os termos separados, os componentes separados. Sabendo disso, eu tenho agora a situação de volta em que eu tenho agora o capacitor e o resistor em série, e eu quero calcular a tensão do capacitor, a tensão do resistor, né? Já sabendo a tensão total que se pode medir em que eles estão em série. Então, justamente é isso que eu vou fazer, eu vou aplicar o divisor de tensão. Então, como é que vai ser o divisor de tensão? O valor de V0 vai ser igual à sua resistência, dividido pela soma da resistência com um termo que está em série, que é o ZC, ok? Sendo essa fração vezes a tensão total em que os componentes estão entre, né? Que é os componentes que estão em série estão entre, que é o V paralelo, que a gente calculou, tá? Então, sabendo disso, já calculado o V paralelo, só basta substituir os termos. R2, né, vai ser igual a 2, a resistência 2 vai ser igual a 2, e o valor da impedância do capacitor vai ser menos 2J, ou menos J2, ok? O valor da tensão em paralelo, V paralelo, a gente já calculou, que é 6,85, ângulo de fase 30,97 graus. Show? Tendo calculado isso aqui, tendo já substituído, na verdade, substituído os termos aqui, a gente vai partir para calcular. 2 vezes 6,85 vai dar 13,7. O 2, ele é um número puramente real. Logo, o ângulo de fase dele é zero. Então, eu vou fazer 0, como tem um produto aqui, eu vou somar com outro ângulo de fase. Então, vai ser 0 vezes 30,97. Não, desculpa. Vai ser 0 mais 30,97, já que tem um vezes aqui no meio. Okay? Então, vai ser 0 mais 30,97 vai ser 30,97 graus. Ok? O que vai acontecer? Eu vou fazer o numerador já vai estar determinado. Agora, o denominador eu vou passar para a forma polar. Então, vai ser 2 raiz de 2, ok? Ângulo de fase menos 45. Os modos eu vou fazer 13,7 divididos por 2 raiz de 2, vai dar 4,83. Os ângulos de fase, então, como tem uma divisão, eu vou subtraí-los. Então, vai ser 30,97 graus menos 45. Logo, isso aqui vai virar uma soma, vai virar 30,97 mais 45 graus, que vai dar 75,97 graus. Pronto, a gente calculou agora o valor de V0 para análise AC. Então, o que vai acontecer? Calculado o valor de V0 para análise AC, eu vou passar ele para a forma de em função do tempo. Então, aqui, como vocês podem ver, eu coloquei justamente o nosso valor de V0 que a gente encontrou nessa nossa análise, mas que não vai ser a resposta da questão, porque ela pedia o valor, a resposta de V0 quando se variasse no tempo, ou seja, a gente tem que transformar o valor de V0 da forma de Fazor para a forma de em função do tempo, o valor de V0 em função do tempo, tá? Então, nós não devemos esquecer essa passagem para a função do tempo, ok?
Sendo assim, o que acontece? A gente encontra a primeira parte da resposta do nosso método, né? Do nosso método de superposição, que a gente já viu que vai ser justamente um somatório da análise AC, porque tem a fonte de tensão V1, que era uma fonte alternada, e com a soma da parte DC, porque tinha uma fonte de corrente contínua, entendeu? Então, o que acontece? Pegando esse valor aqui, a gente já substitui lá no molde que vai ser a resposta da questão, a solução da questão, ou seja, o valor, qual valor vai ser, vamos dizer assim, qual função, qual vai ser o comportamento de V0 com a variação do tempo, entendeu? Então a gente já encontrou a parte em relação à corrente alternada, o comportamento referente à análise de corrente alternada, tá? Agora, sabendo disso, a gente parte para a segunda etapa, que é calcular a análise, o V0 advindo da análise DC, ok? Então, aqui a gente vai para o segundo passo do método da superposição. A gente vai justamente manter a fonte de corrente e colocar em repouso a fonte de tensão V1, tá? E o que vai acontecer? O que antes a gente tinha fonte de tensão V1, né, mantida e a fonte de corrente em repouso, a gente vai fazer o inverso. Vai manter essa fonte de corrente e vai colocar em repouso essa fonte de tensão. Quando a gente faz isso, a fonte de tensão em repouso, ela na verdade ela não é tirada que nem a gente fez com a fonte de corrente. A gente na verdade vai fechar aqui onde ela estava, ok? Então as fontes de tensão independentes elas são fechadas em repouso, tá? E o que vai acontecer? Quando a gente faz isso, no circuito vai estar operando só uma fonte de tensão, independente, na verdade o que vai estar operando no circuito vai ser uma fonte de corrente independente contínua. Ou seja, a gente vai ter que, por causa disso, realizar uma análise DC do circuito. Fazendo essa análise DC, ou seja, quando a frequência é igual a 0 radianos por segundo, quando a gente for determinar de novo as impedâncias do circuito, a gente vai ver que, como o indutor ele é diretamente ligado à frequência angular que está sendo operado no circuito, que é 0 nessa situação, por ser uma análise DC, então sua impedância vai ser nula. Ou seja, ele vai se comportar como um curto. Enquanto a impedância do capacitor, que ele está inversamente relacionado com a frequência angular, que é 0, o capacitor, sua impedância vai ser tendida ao infinito, ela vai tender ao infinito, então ela vai se comportar como algo aberto. Então o que vai acontecer quando a gente faz isso? Quando a gente tem um novo circuito desse montado. Eu montei aqui no formato mais bonitinho, no formato com menos informações, né? A gente percebe que quando a gente tem esse circuito aqui agora existente, a gente nota que ficou o resistor de 1 ohm, ele ficou em paralelo com o curto que foi formado pelo indutor. E por causa disso, quando a fonte de corrente gerar a corrente, né, nenhuma corrente vai passar pelo resistor. Então a gente nenhuma corrente vai passar pelo resistor e vai passar toda pelo curto-circuito. Então, nesse caso, a gente ignora esse resistor, a gente desconsidera porque ele não vai ter nenhuma tensão, porque nenhuma corrente vai passar por ele, ok? Então, o que vai acontecer? Tendo essa malha aqui já montada, a gente faz o seguinte procedimento básico para calcular o V0 aqui desse resistor, que vai ser o V0 DC, fruto do produto da sua resistência vezes a corrente por ele percorrida, que é de 2 amperes. Fazendo assim, gerar a tensão de 4 volts. 2 ohms vezes 2 amperes é igual a 4 volts. Fazendo justamente a gente encontrar a parte DC da resposta. Com isso, o que a gente vai fazer? Vai substituir esse novo valor que a gente encontrou naquela resposta do método da superposição. Ou seja, a gente vai realizar a soma dos resultados com o V0 AC em função do tempo que a gente encontrou antes, né?
com agora o V0DC que a gente encontrou agora, entendeu? Então, essa aqui vai ser a nossa resposta do circuito, ou seja, o valor de V0 em regime permanente senoidal, ok? Essa é a resposta aqui, tá aqui a solução, beleza? Sabendo disso, eu vou querer fazer um acréscimo. A questão ia até aqui, ok? Mas eu vou querer fazer um a mais com vocês. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês a testagem que eu fiz no simulador desse circuito para ver se bate com a resposta que a gente encontrou, tá? E para fazer isso, eu vou simplesmente calcular uns pontos muito importantes dessa função aqui que eu vou comparar com o gráfico gerado pelo simulador. Então, o que vai acontecer? Eu vou calcular o valor de V0 máximo, o valor de V0 mínimo e o valor de V0 DC, ok? Sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu quero que vocês fiquem atentos, né, que caso aconteça com vocês fazerem simulação, testagem e tal, muitas das vezes vai estar em radianos, ok? E muitas das vezes o gráfico ele vai ser dado em radianos. Então não estranhem quando vocês forem trabalhar, né, vocês encontrarem uma resposta da questão, uma solução em que vocês encontraram em graus, e não está batendo com a posição no gráfico, tá? Pode ser que no gráfico de vocês esteja configurado para radianos. Então foi o que aconteceu comigo. Eu encontrei a resposta em graus, mas no gráfico eu não estava conseguindo encontrar a posição porque era outra unidade de medida, entendeu? Então, só para destacar aqui para vocês, eu coloquei aqui também, passei de graus para radianos o ângulo, a defasagem, para justamente fazer com que a função esteja em função de ângulo em radiano, ok? E o que vai acontecer? Tendo essa função aqui, eu parti para calcular os tais valores máximo, mínimo e DC, tá? E como é que eu fiz isso? Para eu encontrar o valor máximo, esse seno aqui tem que dar o maior possível, que ele tem que ser igual a 1. E como ele vai ser igual a 1? Ele tem que ser múltiplo de π sobre 2 radianos. Então, justamente, coloquei aqui, seno de π sobre 2 vai ser igual a 1, fazendo o produto de 4,83 com 1 mais 4, né, como vocês podem ver aqui, a nossa função V0 em função do tempo vai atingir no máximo 8,83 volts. A gente prevê que vai atingir no máximo 8,83 volts, tá? E o que vai acontecer? Tem uma coisa importante para se destacar aqui, que esse 4,83 aqui, quando a gente analisa somente essa função aqui, a amplitude da onda senoidal que vai ser gerada por esse termo aqui, esquece esse 4 volts, o máximo de amplitude que ele atinge é de 4,83, tá? Porém, o máximo que o V0 naquele resistor, né, nesse resistor aqui, vai atingir, na verdade, vai ser de 8,83, ok? Então, por quê? Porque a gente não pode mais só considerar a função senoidal. A gente tem que saber que agora a função está variando em cima de uma linha. Ela está variando, ela está elevada, né? Ela está, se vocês forem lembrar do formato da onda, né? Eu vou mostrar para vocês a seguir. Mas a onda ela não está mais variando em cima do eixo horizontal, né? Em cima do eixo zero, né? Ela está 4 unidades de volts acima do eixo zero. Então a gente tem que lembrar que a função sim, a amplitude da onda vai ser sim 4,83, mas o máximo que V0 atinge é 4,83 mais 4 volts. Por isso que vai ser igual a 8,83, como a gente vai ver, tá? Na verdade vai ser próximo desse valor, eu vou mostrar para vocês. Sabendo disso, a gente calculando o máximo, vamos calcular o mínimo. Para isso aqui dar o mínimo, o seno ele tem que ser o menor possível, então ele tem que ser igual a menos 1. Sendo o seno igual a menos 1, ele tem que ser um múltiplo de 3π sobre 2, ok? Então eu coloquei aqui 3π sobre 2 dentro do seno, eu calculei como sendo menos 1, sendo igual a menos 1, 4,83, não, é menos 4,83 mais 4, vai ser igual a menos 0,83 volts, ok? Então esse aqui é um
mínimo valor que aquele resistor de 2 ohms vai atingir, ok? Agora, para o valor DC, como é que a gente vai encontrar o DC? O DC vai ser encontrado quando a parte da resposta que representa a função alternada estiver nula, ou seja, só tiver a existência da contribuição da análise DC. E como a gente faz isso? Quando o seno for o seno de 0 ou um múltiplo de π. Sendo assim, coloquei aqui como seno de π, vai ser igual a 0 mais 4, aí vai ser 0 vezes 4,83, mais 4 vai ser igual a 4 volts. Esse vai ser o nosso nível DC, beleza? Então, o que vai acontecer? Coloquei aqui o modelo do circuito que eu coloquei no simulador para testar, né? E está aqui a tabela de resultados da análise DC. E, como vocês podem ver, o resistor aqui, a nossa carga que a gente está querendo calcular, o simulador calculou, determinou como a tensão que ele tem é de 4 volts, batendo com o que a gente estava esperando para sua tensão de nível DC, ok? E o que acontece? Eu queria ressaltar aqui também que, por exemplo, o resistor 1, tá? O resistor 1, ele está com 0 corrente sendo percorrida, porque lembra que formava um curto aqui e não passava nenhuma corrente? O simulador acabou de comprovar. E sua tensão, a tensão do resistor 1 também é de 0 volts, se não tem corrente, ele está como 0 volts, ok? O que vai acontecer? O indutor aqui ele está com menos 2 amperes, porque a medição dele, né, a corrente está sendo percorrida no sentido horário, mas a medição dele está sendo no sentido anti-horário, tá? Então por isso que ele está com menos 2 amperes. Mas o módulo dele, né, ele está sendo nele percorrida 2 amperes de corrente. Então, só para vocês perceberem aquela situação do curto. O capacitor se comportando como um componente aberto, né? Deixa eu ver aqui, a corrente... ele não mostrou aqui a corrente do capacitor, né? Mas tudo bem, tudo bem. O capacitor aqui, ele não mostrou que ele percorreria 0 amperes. Então, eu queria destacar para vocês que não percorria corrente nele, porque ele ficava aberto. Mas tudo bem, a gente percebe que o capacitor, ele está medindo menos 4 volts. Por quê? Por que ele mede menos 4 volts? Porque aqui, se isso aqui é um curto-circuito, se você mede a tensão desse capacitor, ele basicamente, ele também está medindo a tensão, não tem nada entre esses dois termos. Então eu posso dizer que ele está medindo a tensão aqui desse ramo, tá? E também ele está medindo, como aqui é um curto, está medindo também para esse ponto aqui. Então indiretamente, no formato bem esquisito aqui, ele está medindo a tensão desse resistor aqui, mas com o sinal invertido, por ser menos 4 volts. Então, se vocês redesenharem aí, né, porque não é objetivo aqui mostrar o comportamento dos outros componentes, era só do resistor de 2 ohms. Mas se vocês redesenharem, assim, colocando o curto aqui de novo, né, deixa eu ver se eu voltando aqui. Vamos supor que você coloca um multímetro medindo esses 2 pontos aqui, tá? Você coloca o multímetro medindo esses 2 pontos, você vê aqui que ele está ligando tudo isso aqui, que como não tem nada no meio do caminho, está ligando uma ponta do resistor e também está ligado a outra ponta do resistor, porque isso aqui tudo forma um nó, não tem nenhum tipo de componente gerando queda de tensão. Então ele, na verdade, se tivesse uma medição de multímetro aqui onde era o capacitor, né, a gente mediria como sendo a tensão desse resistor aqui, entendeu? Então o que vai acontecer? Mas invertido, porque o simulador ele fez pela medição no sentido inverso, tá? Então por isso que ele mediu no menos 4 volts, beleza? Então era isso, eu queria mostrar para vocês a análise DC, principalmente mostrar que quando o V1 está desligado com 0 volts e a fonte de corrente, né? A fonte de corrente tinha 2 amperes, gerava 2 amperes no circuito, o V0 ele tinha tensão de 4 volts batendo com o nosso valor de DC que a gente desejava, beleza? Agora, para a análise, os resultados da análise AC, o que vai acontecer?
A gente calculou a resposta, né? O valor da análise DC, da análise AC, a gente calculou como sendo o quê? A gente encontrou como sendo o módulo ser 4,83 para o V0, né? O fasor, que era da análise AC, era de 4,83, ângulo de fase 75,97. Bom, vamos lá ver o simulador. O simulador aqui da análise AC, olha quanto ele calculou de V0. 4,85 volts, ângulo de fase 76,03. Bem próximo do que a gente tinha calculado, né? Então, o que vai acontecer? Quando a gente faz a análise AC, ou seja, essa fonte de corrente aqui está em repouso e essa fonte de tensão aqui está operante, o valor de V0 ele atinge 4,85 volts, ângulo de fase e a defasagem de 76,03 graus, tá? Então, bateu de novo com um fasor que a gente estava esperando para a tensão V0, ok? E o que vai acontecer? Eu mandei o simulador gerar o gráfico da função, né, do comportamento de V0, né? Como vocês podem ver aqui, na linha verde, né, olhando aqui a legenda, essa verde aqui mais escura é o V1, né, porque ele vai de menos 10 a mais 10. A gente viu lá no início que a fonte, o valor da fonte de V1 era de 10 vezes seno de 1 vezes t, né? E o que acontece? Ele vai de menos 10 a mais 10, né? A sua amplitude. E o que acontece? A gente viu que a resposta de V0, ela era, como eu tinha dito, a resposta de V0 ela tinha um nível DC em que deslocava ela para cima. Ou seja, vocês notam aqui que ela não está mais oscilando, as duas metades, né, a parte superior e inferior da onda, não é mais com referência no eixo zero. Vocês notam que ela está um pouquinho mais acima do eixo zero. Na verdade, um pouquinho não, muito acima, né? Se vocês notarem aqui o que era o V1, que não tem nível DC nenhum, que não tem nenhuma defasagem, que vai ser a nossa referência, ele está direitinho, ó. A parte de baixo da amplitude é igual à parte de cima da amplitude, entendeu? Enquanto o nosso V0, como tinha o nível DC, ele subiu, deslocou para cima, entendeu? E sabendo disso, eu resolvi medir qual é o máximo que ele atinge. Na medição do simulador foi de 8,85, né? Batendo muito próximo do que a gente esperava, 8,83 volts. Agora, o mínimo, né? A gente esperava menos 0,83 volts. O mínimo aqui que ele encontra é de menos 855,02 M, né? Milha. Mas aí isso aqui é basicamente menos 0,86 volts. Então, bem próximo, ó, 8,83, 8,85. Menos 0,83, menos 0,86, ok? Então tá aqui, a gente bateu direitinho com o gráfico da simulação. Agora, em relação à defasagem, se a gente pegar os picos de cada uma das ondas, né? Se vocês lembrarem que a fonte de tensão V1 não tinha defasagem nenhuma, então ela tinha ângulo de fase zero, ok? Tendo ângulo de fase, a gente vê que se a gente fizer uma subtração da defasagem de V1 com V0, a gente encontra como sendo 75,97 graus, ok? Então a defasagem deles, a diferença de fase, né? Porque se a gente faz a diferença de fase de um com o outro, a gente encontra 75,97, que em radianos vai ser 1,33. Vamos ver se no simulador vai bater igual? Vai, ó, deu próximo de 1,34. 1,34 radianos de diferença. Tá aqui, ó, o nosso era 1,33, o simulador ele encontrou como 1,34, a diferença entre a distância dos picos. Beleza? Então bateu direitinho. Agora, eu botei isso aqui, esse slide aqui foi para mostrar aqui. Quando a gente tem uma função, tá? A função V1, né? Vamos usar ela como referência, tá? Porque ela não tem defasagem nenhuma, ela está na posição correta da função senoidal que deveria na variação do tempo. Quando eu crio aqui um eixo de referência, estabelecendo que aqui
uma referência de análise, vocês notam que a função de V0 ela está deslocada para a esquerda. Quando a função está deslocada para a esquerda é porque ela está adiantada. Ela adiantou aqui no caso de 1,33 em relação ao que deveria ser sua posição. Ou seja, quando a gente tem uma função, né, senoidal, quando ela tem um mais, é porque ela se desloca para a esquerda. Se tivesse um menos dentro da função senoidal, ela se deslocaria para a direita. Então, eu queria ressaltar isso mesmo, essa observação do deslocamento da onda, que ela deveria estar aqui, né? Vamos supor que ela não tivesse ângulo de fase, né? Ela fosse zero, estava na posição certinha de seno. Mas, no caso, ela foi aqui para a esquerda, porque ela está defasada de 1,33 radianos ou também de 75,97 graus. Entendeu? Então, só para destacar que como aqui tem um mais, um ângulo de fase, ela se deslocou para a esquerda, ela ficou adiantada. Mas se tivesse um menos aqui, ela estaria deslocada para a direita, ela estaria atrasada, entendeu? Atrasada em relação à posição zero, o ângulo de fase zero, ok? Então é isso, eu queria mostrar para vocês essa mais uma solução de uma questão mais fundamentada, com uma visão dos comportamentos, do que aconteceu com qual o valor, a resposta, né? E comprovação com a simulação. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhem para divulgar, ajudar o canal, não esqueça de seguir as redes sociais e até a próxima. Valeu, pessoal!